Irmãos, nós estamos fechando agora um ciclo. Nós chegamos na igreja do IACS em 2015. Na realidade, recebemos o chamado em 2015, em dezembro. Fizemos a nossa primeira reunião prévia para conhecermos um pouquinho a liderança da igreja e tomar pé também da situação em que estava a igreja para começarmos a construção. E estamos completando nesse momento 7 anos que isso aconteceu. Nós estamos fechando aí um ciclo que quando nós chegamos aqui em 2015, nós não imaginávamos que passaríamos tanto tempo como a igreja do IACS. Mas Deus, Ele foi bondoso e nós passamos aí pela reconstrução da igreja, passamos também, não vou dizer que terminamos a pandemia, mas nós tivemos aí situações na pandemia onde a igreja se comportou de maneira maravilhosa com a transmissão, e a gente tem muito que agradecer a Deus. Esse não é o último momento nosso aqui na igreja, nós permaneceremos com vocês ainda até o dia 18 de dezembro, por isso nós estaremos no sábado que vem, estaremos no outro sábado também da formatura, mas esse será o nosso último momento como sábado pela manhã, como pregador. Então eu gostaria de compartilhar com vocês a mensagem de Deus. Mas antes disso, eu gostaria também de registrar aqui a nossa felicidade, nem alegria, porque a gente conversava em casa assim. De repente a associação vai nos levar para uma outra região, e a gente pensou de repente na região de Novo Hamburgo, região de Gravataí. Falei, a gente vai para algum lugar. E depois de alguns anos a gente pede para voltar para cá, né? E Deus, na realidade, nos presenteou com a antecipação desse sonho. Nós estaremos pastoreando a igreja da 7 de setembro. E deu certo aí a saída e a eleição também do pastor ali. E concluindo, nós também temos aí o presente, eu acho que um presente mais para a Andresa, né? O trabalho dela fica perto, ela trabalha no litoral e no centro de Porto Alegre, né? Então existe aí um eixo assim que facilita. E a Andresa também vai gostar de morar na casa dela, né? Nós estamos terminando agora a casa, que é um projeto financeiramente da Andresa, né? A gente só é ali o gestor da construção. E eu sei que ela vai ter a oportunidade de morar ali um pouquinho. E Deus está nos dando esse presente e nós estaremos perto, pastoreando também uma boa igreja, e teremos a influência também do IACS para os nossos filhos. Então, nesse momento, eu quero convidá-los para que nós possamos novamente curvar a nossa fronte e vamos orar ao nosso Deus. Querido Pai que estás nos céus, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer porque estamos aqui durante um bom tempo. Nós estaremos agora compartilhando com a igreja mais um sermão, talvez o último sermão num sábado pela manhã nesta igreja. Que Deus nos abençoe, nos use como instrumento e que a mensagem ela possa brotar do trono da graça de Deus para esta igreja. E que as palavras, que aquilo que for mencionado aqui, a leitura bíblica, seja a voz de Deus para a tua igreja. É o que nós rogamos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o Evangelho segundo Ezequiel. Esse é um livro da Bíblia, o livro de Ezequiel. Eu não sei quantos de vocês já leram esse livro, mas é um desafio ler esse livro. Pela linguagem, né, que é um pouquinho distante de nós, por fazer parte aí do cenário desse primeiro testamento, o Antigo Testamento. Mas Ezequiel é um profeta de Deus e ele está em Babilônia. E ele profetizou juntamente com o profeta Daniel, que também é muito conhecido, foram contemporâneos. E ele foi levado para o exílio. A cidade de Jerusalém foi destruída. O templo de Jerusalém foi destruído. A destruição, o caos e agora o exílio. O profeta Ezequiel participou. Ele estava entre essas pessoas que foram conduzidas
não como escravo, mas exilados para uma terra estranha. Eu não sei quantos de vocês já tiveram essa sensação de exílio, mas aquelas pessoas que já mudaram de cidade, ou de estado, ou de país, quando você chega num lugar desse, novo, que você não conhece ninguém, que as suas raízes foram retiradas de você, você tem uma sensação muito difícil. Não é tão fácil estar em outro lugar. E você saber que o lugar que você ama está destruído. O gaúcho tem uma paixão pelo solo. E a gente sabe disso pela cultura. E não sendo gaúcho, eu orgulho, na realidade, essa paixão que cada gaúcho tem por essa terra. Existem CTGs espalhados pelo mundo inteiro, que são marcos para pontuar a tradição, elementos de identificação. E o judeu, ele também é apaixonado pela terra e pelo templo. Porque o templo era a Bíblia, era o sermão, era o plano da redenção que era encenado dia e noite para eles. E ao mesmo tempo, o templo, diferente de uma igreja, o templo é onde estava o trono de Deus e a presença de Deus entre o povo. Então, o profeta Ezequiel, ele está questionando Deus devido ao exílio. O juízo veio, as dificuldades apareceram e agora ele está ali questionando Deus. E o profeta Ezequiel está questionando, dizendo: Senhor, aonde está o templo que Deus habitava e que agora foi destruído? Como é que Deus permitiu isso? Eles também estavam questionando, o profeta estava questionando: Senhor, o Senhor nos tirou de uma terra da escravidão e nos deu a terra da promessa. Por que que nós estaremos longe da terra da promessa? Deus também havia dado uma garantia de que sempre haveria um rei liderando sobre o trono de Israel. E agora então eles olhavam, e Ezequiel olhava dizendo: Senhor, aonde está o rei no trono de Judá? Porque um já não existe, porque está morto, e o outro que está vivo está cativo, já não é mais rei. Cadê a promessa? Várias perguntas apareciam na cabeça desse profeta. Questionamentos. Nós temos dificuldades em entender, às vezes, uma pessoa que está questionando a Deus diante das tragédias e dos insucessos deste mundo. Às vezes nós questionamos a Deus porque às vezes você deu todos os passos corretos e o seu casamento hoje está em crise. E você olha assim: Senhor, eu casei com uma moça da igreja, com um rapaz da igreja, com um pastor, com uma filha de pastor. Eu casei com tudo aquilo que o Senhor indicou, família maravilhosa, e o casamento está em crise. Talvez você esteja sendo fiel a Deus no dízimo, e você esteja perguntando: Senhor, diante de tamanha fidelidade, cadê a bênção da prosperidade que o Senhor me prometeu? O meu vizinho sim, mas eu não. Sabe, queridos, o próprio Cristo também esteve na cruz do Calvário, e ele também clamou: meu Pai, passe de mim esse cálice. Nós podemos ter algumas respostas, outras nós não teremos. Nós deveremos simplesmente aprender a confiar em Deus e aceitar a soberania divina. E aceitar a soberania divina é algo que não é fácil. Mas se você nunca teve resposta para alguns dos seus porquês, Ezequiel
teve a resposta. Ele questionou Deus e ele teve a resposta. E eu vou convidar vocês, alunos do internato, a fazerem um esforço de concentrar na mensagem que nós teremos nesse momento para vocês. E se você tem a Bíblia, pegue a sua Bíblia e acompanhe para que você possa entender os planos de Deus. E você, no momento que voltar ao livro de Ezequiel, você vai poder fazer uma leitura melhor. E assim também as meninas. Me acompanhem nesse sermão, na mensagem. Eu quero então apresentar para vocês agora as respostas. O que estava acontecendo? Por que essa história do exílio? Por que o sofrimento? Por que a cidade de Jerusalém? Por que o templo? Ele foi destruído. Deus respondeu ao profeta Ezequiel. E você pode abrir agora a sua Bíblia, no livro de Ezequiel. E você deve ir para o capítulo 10. E no versículo 4, aqui está a primeira resposta. E o texto diz assim: Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa, a casa encheu-se da nuvem e o átrio da resplandência da glória do Senhor. Talvez você não entendeu, mas o que Deus está dizendo agora é que a glória de Deus que estava sobre o templo e que repousava em cima do trono de Deus, lá no lugar santíssimo, simplesmente estava se ausentando do templo. A presença de Deus estava se retirando do templo. Vejam o versículo 19. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista. Quando saíram, acompanhados pelas rodas, pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles, mas não mais no templo. Irmãos, essa imagem é desesperadora para o profeta. É algo assustador. Porque Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele compreendeu claramente que a presença de Deus havia se retirado do templo de Jerusalém. Mas por quê? Por que a presença de Deus estava saindo dali? Jerusalém foi destruída, queridos, porque a glória de Deus saiu do templo e posteriormente saiu da cidade. Jerusalém não foi destruída pelos babilônicos, porque os babilônicos, apesar da força bélica, não teria mais força do que Deus. Jerusalém foi destruída não porque era uma cidade menor do que Babilônia, do que os caldeus. A glória de Deus estava ausente do templo, estava ausente também de Jerusalém. Os babilônicos não eram mais fortes do que os judeus, porque os judeus, com Deus, venceram batalhas e enfrentaram guerras e obtiveram vitórias maravilhosas. Os deuses de Babilônia não eram mais fortes do que Jeová. Mas Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, e tamanha tragédia foi destruída, porque a glória do Senhor não estava mais no templo e nem em Jerusalém. Sabe, meus queridos irmãos, amigos, alunos que aqui estão, professores, funcionários dessa instituição, amigos que estão em casa, a única razão
para o fracasso da nossa vida, em qualquer área, é somente uma: quando Deus não está mais presente em nossa vida. Você pode culpar os amigos, você pode culpar a empresa, você pode culpar qualquer outra pessoa que você achar que é responsabilidade. Mas quando nós perdemos a presença, quando nós deixamos de viver na presença de Deus, quando nós o rejeitamos, as tragédias se instauram, o fracasso se torna algo comum, porque a presença de Deus não está presente. Nós ficamos inteiramente nas mãos das circunstâncias e na mão do inimigo. Se a glória de Deus não estiver nas nossas vidas, nada ou ninguém, nada poderá nos proteger. Se nós estivermos nas mãos de Deus, se nós estivermos com a presença de Deus, mesmo diante dos fracassos que nós temos na vida, mesmo diante das perdas, elas não serão consideradas perdas. Porque mesmo com todas as dificuldades, neste mundo de pecado, com Deus, os fracassos e as dificuldades serão suportados com alegria cristã. E serão, quem sabe, elementos que irão formar o nosso caráter e nos aperfeiçoarmos para a eternidade. Mas, então vem a pergunta: por que a glória de Deus saiu do templo? Eu convido você, então, para o capítulo 8 de Ezequiel. E aí começa, então, uma resposta. E essa resposta aparece no versículo 6. Isso vai possivelmente nos surpreender, porque existe aqui uma descrição detalhada. Disse-me ainda: filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Pois verás ainda maiores abominações. Deus está falando com o profeta. E agora então ele começa a descrever por que a presença de Deus não está no templo. Irmãos, o templo ele estava organizado com aquela divisão que nós conhecemos: pátio, lugar santo e lugar santíssimo. Mentaliza isso. Quando você chegava no pátio, vejam o que a Bíblia diz, que estava presente no pátio do templo em Jerusalém. Havia uma imagem de uma deusa feminina, a esposa de Baal, a esposa do Deus, com letra minúscula. E o texto bíblico diz assim: onde estava colocado a imagem dos ciúmes, porque provoca o ciúme em Deus. Eu não sei quando de vocês já viram uma mulher ciumenta, ou um homem ciumento. Eu já encontrei algumas, e algumas já me procuraram e conversaram, e não é fácil. E não é fácil também encontrar um homem ciumento. Mas a Bíblia diz aqui que Deus, Ele nos ama de tal maneira, e Ele é fiel, mas Ele exige fidelidade, e Ele não aceita compartilhar o espaço do nosso coração com outro Deus. Então a figura que tem aqui é a figura de um Deus ciumento, de um Deus que não aceita, porque Deus na realidade Ele é diferente completamente de nós. Não tem como você colocar alguém ou algo no lugar de Deus, mas o povo de Israel, o reino de Judá, colocou dentro do templo a imagem de uma deusa feminina que estava no pátio e que era adorada. Vocês podem agora começar a entender por que o exílio aconteceu. Vocês
consegue começar a perceber que a situação era tão grave, que aonde deveria existir santidade, que aonde deveria existir a presença de Deus, não estava ali. Sabe, queridos, o texto continua, versículo 10, diz assim: e entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e animais abomináveis. Quais são os animais abomináveis? Todos os animais imundos, que estão ali em Levítico 11. E todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. Aqueles que conhecem um pouquinho a respeito do templo, o templo tinha uma imagem, e era imagem de anjos desenhado nas paredes do templo. E no lugar dos anjos foram colocados imagens de animais abomináveis. E agora não só no pátio, mas dentro, o nome de Deus estava sendo zombado. Vejam agora mais um detalhe. Não é um detalhe, na realidade. Capítulo 8, versículo 11. E diz assim: e estavam em pé diante dele 70 homens, dos anciãos da casa de Israel. E Jazanias, filho de Zafá, em pé no meio deles. E cada um tinha na mão o seu incensário. E subia uma espessa nuvem de incenso. Irmãos, quando eu li esse texto, eu perguntei para mim assim: por que que Deus não mandou o fogo do céu, como mandou na história daqueles filhos do sacerdote, que trouxeram fogo estranho? Eles estavam apresentando incenso, eles estavam profanando o templo, e não era somente uma pessoa. Havia um grupo de homens que foram preparados. Quando a Bíblia apresenta a figura de Jazanias, filho de Zafá, sabe o que isso representa? Se você pesquisar na Bíblia, você vai descobrir que essa família era a família da elite sacerdotal. Foi o camarada que foi preparado com maior zelo para cuidar do templo. E agora esse indivíduo, que deveria ser o maior conservador, zeloso da igreja, esse havia se corrompido. Então a situação aqui é de um caos espiritual, de uma apostasia generalizada. Irmãos, eu vou mexer um pouquinho agora com as mulheres. Capítulo 8 e o versículo 14. E o texto bíblico diz assim: e levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte. Eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Aparece aí um nome estranho, Tamuz. Chorar por Tamuz. As mulheres choravam por uma deusa, a deusa da fertilidade. E essa deusa, ela tinha uma característica: ela morria na estação seca e improdutiva, e ela ressuscitava na estação da semeadura e da colheita. Então o que eles estavam implorando é para a chuva, para que chovesse, para que houvesse colheita. Mas Deus havia dito para o povo de Israel que eles iriam para uma terra que emanaria leite e mel, mas uma terra que não haveria rios, não seria como a Mesopotâmia, a região famosa de Ur dos Caldeus, porque a chuva seria dada por Deus. E agora esse povo, essas mulheres, elas fazem uma romaria e elas oram para uma deusa da fertilidade. Na minha cidade, chove pouco, em algumas épocas do ano.
E eu me lembro de uma seca, onde ficaram 8 meses sem chuva. Então tudo ficou improdutivo, o gado morrendo. Na frente da minha casa tem uma cruz. A gente fala aquilo, Morro do Cruzeiro. E as pessoas, na maioria as mulheres, subiam com a pedra na cabeça, um paralelepípedo. E elas iam até essa cruz e depositavam a pedra e acendiam uma vela, suplicando a Deus água, chuva. Suplicavam para Cristo. Mas a história aqui diz que essas mulheres suplicavam para essa deusa. Agora eu vou mexer com os homens. Vejam só o que diz o texto. O texto de Ezequiel 8,16 diz assim: E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtio e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, e eles virados para o oriente, adoravam o sol. Irmãos, olhe para a igreja do IACS. A igreja do IACS, ela é presenteada porque ela está de frente para o sol. É isso? Cadê? Exatamente. O sol está lá. À tarde o sol aparece aqui. Hoje nós construímos a igreja assim. Mas no tempo de Israel, o templo era construído de tal maneira que quando você entrasse na igreja, você ficaria de costa para o sol. Porque uma das divindades que era adorada era o sol. E era muito conhecido. Só que agora os homens, eles entram no templo, em lugar de ficarem de costa para o sol, eles ficam de costa para o templo e voltam a sua mente, o seu pensamento, o seu propósito, às divindades e às diversas divindades que eram adoradas através do sol com os diversos nomes. Irmãos, a situação é essa do templo de Israel. Agora vocês conseguem entender que Ezequiel, o profeta, está recebendo a resposta de Deus, aonde ele perguntou: Senhor, por que essas tragédias estão acontecendo? Por que nós estamos exilados? Por que nós estamos sofrendo? E eu quero que você entenda, meu querido irmão, que todas as vezes que na minha vida e na sua vida não tiver a presença de Deus, o fracasso, mesmo diante de prosperidade material, mesmo diante de tantas outras coisas, você vai ter fracasso. A sua mente vai fazer uma leitura de que você está fracassado. Qual é a razão? Qual é o motivo? Capítulo 8, versículo 12. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. O que Deus está fazendo aqui, queridos, é revelando para o profeta de que aquilo que os homens faziam à noite, aquilo que os homens faziam no computador, aquilo que os homens faziam em secreto, homens no sentido genérico, aquilo que era feito no mundo particular, longe da presença do templo, na sua individualidade, na realidade Deus estava vendo toda essa situação, e aquilo que era produzido nas trevas é resultado de uma vida onde a presença de Deus não pode estar, porque nós nos afastamos dessa presença. Os israelitas haviam perdido o senso da presença de Deus. E quando nós perdemos o senso da presença de Deus em nossa vida,
coisas terríveis acontecem. No meio de tudo isso, queridos, no meio de tudo isso, de todo esse retrato, dessa imagem que está sendo pintado para vocês, no meio de tudo isso, existe uma resistência, existe um foco, existe um grupo de pessoas que estão sendo fiéis. Queridos alunos do internato, muitos de vocês estarão indo para as faculdades, para universidades. E eu vou dizer uma coisa para você. Você que cresceu na igreja, você que ama Jesus, você vai ser muito desafiado nesses ambientes. E se você não levar a presença de Deus todos os dias, não entrar na presença, você vai fracassar. Não pela filosofia da faculdade, mas o que é mais triste, nós perdemos muitos dos jovens, não pelo machismo cultural, pelas filosofias, mas pelo barzinho da faculdade, pelos bailes da faculdade. Nem tanto pelo aquilo que o professor está ensinando. Nós perdemos os nossos jovens por os bares. Sabe, queridos, o texto, ele me chama a atenção, porque agora olhe para a sua Bíblia. Eu sei que está projetado, mas olha na sua Bíblia. Capítulo 9 e versículo 4. O que nós temos agora? Diante desse cenário, ele disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens, que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. A Bíblia diz assim, versículo 5: aos outros disse ouvindo eu, passai pela cidade após eles, e sem que os vossos olhos poupe, e sem que vos compadeceis, matai. Matai a velhos, a moços, as virgens, as crianças, as mulheres, até exterminá-los. Mas todo o homem que tiver o sinal, a marca, o selo, não vos cheguei. Começai pelo santuário. Irmãos, o que Deus está dizendo para nós, que mesmo diante de tal apostasia generalizada, que estava acontecendo no templo, então imagine fora do templo, diante de tal apostasia, Deus, ele diz o seguinte: existe um povo que vai ser selado, Samuel. O que vem à sua mente quando a gente fala de selo? Vocês lembram de quê, queridos? No Antigo Testamento, existe um povo que vai ser selado. Quem é que vai receber o selo? Aquele que for adventista mais. Quem é que não vai receber o selo? Aquele que for adventista menos. Está dando para entender? Quem for adventista mais vai receber o selo. E quem for adventista menos, esses serão os primeiros que serão mortos pela manifestação da ira de Deus. Deus está falando de um selamento. Um selamento que está acontecendo hoje. Porque o cenário que nós vivemos não é o mesmo, mas é bem parecido. De apostasia, da ausência da presença de Deus, em todas as esferas. E principalmente na nossa vida. Porque hoje somos adventistas menos. Mas nós estamos sendo chamados para ser adventistas mais.
Queridos, eu não sei, vocês às vezes não imaginam. Eu disse para vocês que nós recebemos o chamado para cá em 2015. A minha esposa trabalhava na FURG. FURG é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que fica lá em Rio Grande e que tem um polo aqui em Santo Antônio e outro polo lá perto do Chuí. Ela estava grávida da Anne e nós chegamos aqui. Quando o chamado chegou na mão, eu perguntei: Andresa, estão perguntando se a gente tem possibilidade de ir para o IACS. Eu poderia dizer não, porque havia feito um pedido para eles para ficar 3 anos no local. E nós estávamos ali há 2 anos. Eu olhei para a Andresa e perguntei: vamos? E eu perguntei: e o seu trabalho? Você vai perder o concurso. Aqueles que são professores sabem que o grande sonho de um professor é passar em um concurso federal e dar aula para graduação. É uma realização. O salário também é bom. Mas existe uma realização profissional, de preparo. Ela estudou para isso, fez mestrado, doutorado. E ela disse assim: vamos. E eu perguntei: e o trabalho? Não sei. Vamos. Nós chegamos aqui, ela viajava 5, 6 horas, toda semana, grávida, dentro de um ônibus que saía daqui, de Taquara, para Porto Alegre, saía 2 horas da manhã, chegava em Rio Grande, dava aula, ia para a casa de uma irmã lá, dormia, dava aula, correndo para poder à noite viajar. Eu ia até Porto Alegre, buscava a Andresa, ela gestante, naquela, não pandemia, mas o Zika vírus. E aí ela andava de máscara, dentro de um ônibus, com medo e repelente. E a Anne ali crescendo. Nós não preparamos o quarto da Anne. Nós não organizamos nada. Do Miguel foi diferente, organizamos tudo. Estava tudo pronto. Nós não tivemos tempo. Chegou o momento em que ela não tinha mais condições de ir para Rio Grande. Então, bondosamente, coisa de quem tem emprego federal, ela saiu de licença, a Anne nasceu, foi dedicada aqui na igreja, e ela ficou quase 1 ano com licença maternidade, férias, recesso escolar, deu quase 1 ano. E a Anne cresceu. Mas chegou o momento que ela teve que voltar novamente para Rio Grande. Aí o drama foi pior. Porque aí ela estava bem pequenininha, a Anne. E aí nós tínhamos 2 empregadas. Uma babá, uma empregada, a mãe e o pai. Para poder a gente atender a construção da igreja e atender em casa e as crianças. Sabe, queridos, por que eu estou contando isso para vocês? Porque abriu uma vaga de um concurso na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é uma das melhores do Brasil. E o sonho da Andresa sempre foi trabalhar nessa universidade. E ela fez a inscrição, a vaga aqui para o litoral. Nós não conseguimos transferência para Santo Antônio da Patrulha. Ela fez a inscrição. 66 pessoas estavam inscritas em um concurso para uma vaga. A gente não suportava mais ir para Rio Grande e voltar. Não pela cidade. O deslocamento. A Andresa escreveu uma carta pedindo a demissão. A coordenadora do curso rasgou a carta e falou assim: eu não aceito a sua demissão, menina. E espera. Nós choramos. E aí, quando chegou o dia do concurso,
Estavam ali várias pessoas para fazer várias provas. Tinha que fazer todas as provas. E depois, no final, iria receber o resultado. E aí a primeira coisa, quando ela assinou o nome, ela viu ali qual era o dia da entrevista, a avaliação final. Sábado. Vocês, meninas, irão passar por isso. Diante das faculdades, dos desafios da vida. E agora então, ela tinha ali uma proposta. O último compromisso dela seria num sábado. Uma avaliação, onde ela teria que dar uma aula para a banca. Uma tarefa difícil. A Andresa, então, para quem conhece, já estava em pranto. Ela tentou contato com a divisão, os advogados, para alguém tentar liberdade religiosa, aquele processo todo. E a resposta foi: nós não podemos te ajudar, não tem como, já está aí escrito. Nós não podemos alterar agora. A Andresa, então, procurou a banca responsável pelo concurso e disse assim: eu sou adventista, quero muito fazer esse concurso, só que a minha última prova caiu no sábado, e eu não posso fazer essa prova no sábado. Bom, isso é loucura. Loucura, sabe por quê? Porque a gente não conseguia mais suportar ida e vinda. Estava ali diante de uma única oportunidade, vamos dizer assim, que resolveria, quem sabe, o problema. E realizaria um sonho. A responsável pela banca, examinadora, disse assim: conversaram, fizeram uma reunião, olharam para a Andresa e diz assim: nós não temos como te ajudar. A não ser que falte pessoas, que não venham, que fizeram a inscrição e que não apareçam. E dependendo da quantidade, nós iremos fazer um novo sorteio. E se o seu nome for sorteado para uma outra data, tudo bem, mas é um sorteio. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque não é fácil ser adventista. Não é fácil ser adventista dentro de um internato. Não é fácil ser adventista nas universidades que nós temos. Não é fácil ser adventista quando você volta para casa, onde os pais não são. Mas quando você é fiel, e quando você tem a presença de Deus, você pode esperar a recompensa de Deus. Algumas pessoas não apareceram no concurso. Foi feito um novo sorteio. Então veio a resposta. Você é uma das últimas candidatas, ou a última, na segunda-feira, a prestar o exame. Irmãos, tinha ainda umas 50 pessoas participando do concurso. A Andresa fez todas as etapas. Chegava todos os dias chorando, dizendo que não foi bem, que não foi bem, que não foi bem, que errou isso, que errou aquilo. E eu dizia assim: eu sei que tu arrebentou, eu sei que você foi bem. E aí no último dia da entrevista, ela poderia ter permanecido para olhar. Eles abriram o envelope, mas ela disse assim: eu não passei, e ela veio para casa. Uma amiga ficou. E aí a mensagem começou: olha, Andresa, você está em primeiro lugar na primeira etapa. Olha, Andresa, você está em primeiro lugar na segunda etapa. Andresa, você está em primeiro lugar na terceira etapa. Irmãos, e quando chegou a última etapa, ele disse que veio a nota. Agora eles se reuniram e aí saiu o resultado. Andresa foi aprovada como em primeiro lugar, por a única vaga. Aquilo veio como um bálsamo para nós. E a primeira coisa que a Andresa fez foi dizer assim: eu vou dar uma oferta de gratidão. E disse: esse primeiro salário
ele é para Deus, porque é as primícias. Sabe, queridos, eu conto isso para vocês porque nós precisamos ser fiéis a Deus. A situação em que estava vivendo o povo de Israel era horrível, mas Deus tinha pessoas fiéis. E Deus está convidando pessoas também a serem fiéis agora. E o livro de Ezequiel não termina a história aqui. Porque se eu terminasse aqui, você iria dizer assim: pastor, é a visão aonde Deus sai do templo. Deus sela o povo de Deus. Mas tem mais uma mensagem. Mais uma mensagem. Eu não vou pedir para você ler, mas eu vou pedir para você acompanhar aqui. A partir do capítulo 40, aparece no livro de Ezequiel, até o capítulo 47, o versículo 12. Uma leitura muito chata, vamos dizer assim, cansada. A gente lê e não entende nada. Mas é uma descrição de uma planta. Talvez o engenheiro vai ficar apaixonado. E ali começa a detalhar detalhes, tamanhos, de um novo templo. Vocês estão entendendo? O templo de Jerusalém foi destruído. A cidade de Jerusalém foi destruída. E Deus agora revela para o profeta dizendo assim: aqui está a planta do novo templo. Está aqui. Maior, superior. Só que o interessante, queridos, que quando você olha para essa planta, esse templo aí nunca foi construído por mãos humanas. Nunca foi construído. Essa planta não foi executada por homens. Porque quando você olha na palavra de Deus e você lê em Ezequiel, você vai perceber algumas expressões que aparecem lá no Apocalipse, com o templo, que é a cidade de Jerusalém, que está lá. Deus estava mostrando para nós e apresentando para nós claramente que aquele Deus que sai do templo, que vive e espera que existe um povo da resistência, que são selados. Deus está fazendo uma promessa dizendo assim, que o mesmo Deus que um dia saiu do templo, esse mesmo Deus também vai construir um templo, com as mesmas dimensões que existe lá na cidade celestial. Um novo templo. E não só um novo templo. Existe também uma promessa em Ezequiel da divisão da terra. A terra é dividida. E quando você lê essa divisão que está acontecendo ali, peraí, eu já vi isso. Deus já fez isso em algum momento. E você começa agora a ir para um outro lugar. Sabe o que Deus está prometendo para nós? Que o mesmo Deus que um dia saiu do templo, Ele está dizendo: eu voltarei. Eu voltarei. O retorno de Deus para o templo. E esse retorno, queridos, precisa e irá acontecer. E esse retorno está registrado na palavra de Deus. Vejam só os versos. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória de Deus de Israel vinha do caminho do Oriente. E a sua voz era como a voz de muitas águas. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior. Eis que a glória do Senhor encheu a casa. Amém? Irmão, que milagre é esse? É o milagre que Deus está prometendo novamente cumprir. Deus está fazendo um desenho mental na nossa mente, dizendo, mesmo diante da apostasia, mesmo diante do abandono, mesmo diante da lassidão espiritual, mesmo diante das crises, permaneça fiel, seja um selado de Deus, porque o Deus que um dia saiu do trono, Ele está prometendo voltar. E é essa promessa, esse é o evangelho, queridos, do livro de Ezequiel. Não de um Deus que sai do templo, mas de um Deus que volta para o templo. Nós devolvemos para o internato, para a instituição, a igreja do IACS construída.
nós devolvemos para a comunidade a igreja construída. Mas a promessa não é essa. A promessa é de um novo céu e de uma nova terra. Essa é a promessa. Quero chamar aqui a Andresa. Enquanto ela está vindo, pode permanecer de joelho, nós vamos orar. Hoje ela trabalha nesse campus. E agora ela conhece os servidores que organizaram a banca da seleção. E alguns técnicos. E alguns pertencem a outra denominação. E teve uma dessas pessoas, mais de um, que chegou para ela e disse assim: naquele dia que tu pediu, que você era adventista. Eu não sou adventista. Mas nós oramos por você. Vocês entendem que num ambiente secularizado, onde não há espaço para Deus, quando um filho de Deus entra ali, com a presença de Deus, as pessoas percebem. E o ambiente é modificado. Por isso que nós somos chamados remanescente. E por isso que você é chamado para ser o selo de Deus. Para ter o selo de Deus. Andresa, consegue orar? Então tira aí essa máscara. Pai, nós estamos aqui de joelhos, entregando nossos corações a Ti. Que possamos todos nós, nos desafios que temos, jovens, esposas, maridos, responsáveis por casa, filhos pequenos, alunos, gestores, todos nós aqui, nos desafios que nós enfrentarmos, que nós possamos entregar o nosso coração, ter o senso da Tua presença, que vem pela leitura da palavra, da Tua palavra, da oração, que possamos, cheios da Tua presença, sermos luz aonde nós estivermos, para vencermos os desafios, mas principalmente para nos prepararmos para o dia em que Tu nos reconhecerá como filho e nos levará para bem perto de Ti para morarmos juntos no céu. Quando não mais haverão os desafios, mas sim as alegrias das vitórias conquistadas, e nós vamos poder juntos desfrutarmos da árvore da vida. Abençoa essa igreja, Pai, abençoa essa escola, protege a cada um de nós, nos guarda como selados para a Tua volta. Pedimos e imploramos, não porque nós mereçamos, somos pecadores, falhos, miseráveis, mas estamos lutando para nos aproximarmos de Ti, e é em Teu nome que oramos, por Jesus. Amém, Pai.